Olá, professores do ensino médio, vamos dar início à nossa formação de etapa, mas antes, deixe-me falar aqui, fazer uma audiodescrição. Eu tenho a pele clara, os olhos azuis, o cabelo loiro, até a altura do ombro. Eu estou vestindo uma blusa salmão, com alguns retoques, assim, como se fossem algumas ramagens. Para mim aparece aqui como na cor azul marinho, mas para vocês deve aparecer um tom mais escuro, talvez preto, tá bom? E aí, eu sou Márcia de Matos Sanches, eu sou professora, pedagoga, estou na condição aqui hoje de coordenar os trabalhos das formações. Gosto muito dessa parte de formação de professores, tanto que foi objeto de estudo do meu mestrado, que daí nasceu até um livro falando sobre formadores. Então, eu gosto muito dessa questão, tá bom? Espero contribuir com vocês nessa caminhada, que hoje terá como tema central o letramento, né? Tendo aí como foco a produção textual. E, para isso, nós vamos abordar a sequência de atividades 2 do material do Aprender Sempre, do ensino médio, tá bom? E iremos também apresentar aqui algumas concepções teóricas, ainda de forma breve, porque é muito conteúdo, né, para ser tratado em 45 minutos. E, no finalzinho, nós vamos aí apresentar uma sugestão de metodologia ativa. Então, para isso, eu vou aqui compartilhar a nossa tela, para que nós possamos, então, dar continuidade aos nossos trabalhos, tá bom? E aí, de uma forma mais didática, vocês poderão, então, ter aqui uma visão panorâmica, né, dos nossos trabalhos. Então, iniciando essa formação para professores, o componente curricular língua portuguesa, a etapa ensino médio, e o tema é sequência de atividades, volume 1. Para que vocês possam, então, acessar o caderno do Aprender Sempre, vocês podem ir até a página da EFAP, né, onde vocês têm ali o conjunto desses materiais, para que vocês possam, então, existem ali alguns volumes, né, de língua portuguesa, onde vocês podem, então, acessar o material da sequência de atividades 2 do volume 1. Os nossos objetivos, quais são? Apresentar concepções teóricas relativas ao tema central letramento, com enfoque em práticas de escrita. Depois, iremos discutir o tema central letramento, tendo por foco a concepção de escrita, analisando a sequência de atividades 2 do primeiro bimestre do Aprender Sempre. E, por último, nós vamos sugerir, né, nessa questão dos objetivos, sugerir proposta de metodologia ativa com enfoque na gestão de sala de aula, a ser discutida no planejamento na TPC da escola de vocês. Então, abrindo a nossa agenda, nesse primeiro momento, nós vamos apresentar uma breve concepção teórica relativa ao tema central letramento, com enfoque nessas práticas, né, de produção escrita. Depois, nós vamos ali discutir esse letramento, pensando numa sequência, numa aula, né, que nós escolhemos aqui, selecionamos aí, que é apenas para exemplificar, né, lá do material Aprender Sempre, e então apresentaremos uma metodologia ativa como uma sugestão que vocês podem, então, discutir depois lá na TPC, se ela é viável, se é importante para vocês. Nesse momento das concepções teóricas, nós vamos pensar, antes de dar essa continuidade, nas concepções de escrita, na produção textual, pensando nessa atividade linguística e sociocognitiva, nos sistemas de conhecimento para a produção textual e a concepção de escrita lá no currículo paulista do ensino médio também. Algumas concepções teóricas, né? Segundo aí a Ingrid Koch, o sujeito se organiza com outros sujeitos em uma inter-relação para a construção do texto, influenciado por questões cognitivas discursivas que implicam a produção de sentidos. Quer dizer, nessa concepção socio-interacionista, nós entendemos que a construção tanto do texto oral quanto do escrito e também dos multimodais e multissemióticos, né, envolve diversas atividades sociocognitivas
para a produção dos sentidos, de acordo com essa concepção. A ideia de compreensão da linguagem, ela ocorre como um fenômeno cognitivo que se desenvolve por meio dessas inter-relações sociais, que aí, então, significa dizer que a língua é um meio de interação social. O texto é a materialidade linguística cujos sentidos não se articulam nele, texto, mas são construídos a partir dele, texto, na interação social. Eu imagino aqui que quando o texto está no papel e você não está lendo esse texto, ele está lá, né, como a sua materialidade linguística, esperando, né, ser aberto e ser lido, para que se acione, então, esses conhecimentos articulados com seus conhecimentos de mundo, mais aquilo que o texto nos propõe, né, então aí sim acontece essa questão da sócio-interacionista, né, dessas relações que se estabelecem por meio da construção de sentidos, tá bom? Então, texto em movimento são articulados no momento da leitura e da produção escrita também. Vale a pena também dizer que o que é texto, né? E se pensando no que é texto, nós vamos pensar em coesão, coerência, né? E a partir disso, vamos fazer alguns questionamentos antes de realmente aí apresentar o que a Enguidori Koch nos fala sobre texto. Nós podemos dizer assim, se é a coerência que, a partir de uma sequência linguística de um texto, produz sentidos, será que ela, coerência, dá origem à textualidade, né? Então, o que é a textualidade? Diferente do texto que está ali, né? Naquele papel, às vezes não lido, né? E aí sim, quando você começa a ler, ocorre o processo da textualidade. Então, há textos incoerentes, né? Nós vamos falar um pouquinho também sobre isso. A coerência é uma característica do texto ou depende dos usuários? Né? Então, veja, quando nós pensamos na coerência, se eu não tiver conhecimento de mundos, vamos supor um estrangeiro, né, que lê um texto em português, será que ele vai ter essa ideia de coerência, vai compreender esse texto, ou ele precisa também ter alguns conhecimentos prévios a respeito, para que ele possa, então, ali concretizar a sua compreensão, a sua interação com o texto, né? Pensando na ideia de que a coerência é uma característica do texto, ou ela depende dos usuários, né, que nós já falamos agora. Diferentes tipos de textos apresentam diferentes tipos de coerência, né, então estabelece ali várias outras construção de sentidos diversificados, né. Segundo Guidori, a textualidade é o que dá sentido ao texto, pois este não é um amontoado aleatório de frases ou palavras. Em relação a textos incoerentes, ela afirma serem aqueles em que o receptor, leitor ou ouvinte, não consegue descobrir qualquer continuidade do texto. Texto coerente, então, ele faz sentido quando se tem essa interatividade, essa compreensão global do texto. Então, para Koch, lendo o que está na tela, é uma atividade comunicativa, quando seus interlocutores constroem para ela certo sentido, de acordo com o funcionamento global de fatores de ordem situacional, sociocultural, cognitiva e interacional. Só é constituído predominantemente como texto quando, a partir dele, se constrói sentidos no processo interativo. Veja, a interatividade vai constituir a textualidade quando estamos na prática da leitura e da escrita. É somente construído quando há um conjunto de pistas representado por elementos linguísticos que possibilitam a produção de sentidos e fundamentam a interação como uma prática sociocultural. Então, esses elementos são importantes para quando nós tivermos que elaborar, né, todas as nossas práticas e ações pedagógicas em sala de aula, pensando nessa ideia de texto e textualidade. Quando nós também pensamos na produção textual, né, o que seria, então, essa produção textual? Primeiro, precisamos entender que a atividade de produção escrita pode mobilizar nos diversos sistemas de conhecimentos um conjunto de estratégias associadas ao processamento sociocognitivo dos textos, né?
Então, para a Ingdori, o processamento textual, há alguns sistemas, né, que têm que ser acionados, que nós vamos já falar sobre eles, tá? Que é o linguístico, o enciclopédico, o sociointeracional. Então, para a autora, a produção textual é uma atividade linguística e sociocognitiva, certo? Porque estamos numa sociedade, temos os nossos conhecimentos de mundo, e, portanto, quando, né, estamos no processo de produção textual, estamos ativados esses conhecimentos linguísticos e sociointeracionais também, né? Para ser efetivada a produção textual, são articulados os conhecimentos prévios, linguísticos, enciclopédico e interacional, que já falaremos um pouco mais. Aciona essa produção textual, sempre aciona estratégias, assim como temos estratégias de leituras, também temos estratégias de escrita, que por meio de sistemas de conhecimentos podem ser cognitivas, aquelas que estão dentro da nossa mente, aquilo que nós compreendemos. Por isso que é um pouco difícil pedir para uma criança escrever uma carta se ela nunca viu um modelo de carta, se ela nunca teve o acesso na própria casa dela de um pai ou uma mãe ou um responsável escrevendo alguma carta. Então, ela não tem nesse processamento mental dela esse conhecimento sobre carta, né? Por isso que a escola é esse espaço que desenvolve essa interatividade com variados gêneros textuais, né? Então, por isso que tem que ter esses conhecimentos muito sistematizados, né? De forma cognitiva e textual, dando essa ideia da interatividade, dos papéis que cada um desses textos exercem na vida desses estudantes, né? Qual que é a relevância de se produzir, por exemplo, uma carta de reclamação, né? Para um estudante que está um pouco mais avançado, que vê os problemas no seu cotidiano e que precisa reclamar, né? Então, ele vai ver sentido nesse texto. Então, todos os textos precisam ter sentido para que o estudante goste de ler e de escrever. E quando nós pensamos nesse conhecimento, né, de produção textual que nós falamos aqui, o que significa esse sistema linguístico? Compreende aqueles aspectos gramaticais e lexicais, né, que são responsáveis pela organização da superfície textual por meio desses elementos conectores coesivos. O enciclopédico ele está muito mais voltado para esse conhecimento de mundo que nós já falamos aqui. É aquele relacionado a conhecimentos prévios, envolvendo os fatos do mundo, bem como modelos cognitivos, social e culturalmente adquiridos por meio das experiências, aquilo que nós já acabamos de falar, né? Sociointeracional é quando se refere a ações verbais, ou seja, relativas a formas de interação por meio da linguagem. Então, nós vamos ter diversas linguagens, né? A própria intérprete de Libras aqui está fazendo uso de uma linguagem, né, que atende a um determinado público que possa entender aquilo que nós estamos falando aqui. Né? Então, de certa maneira, esses recursos, né, da língua portuguesa que nos fornecem para que nós possamos construir essas diversas linguagens que podemos comunicar com o mundo. Né? Então, acerca disso, nós precisamos sempre refletir nas possibilidades que esses textos nos trazem. Agora vamos falar um pouquinho da tessitura, né? Então, são os elementos que envolvem toda a compreensão, a construção de sentidos também pode ocorrer por meio dessa questão da coesão e da coerência. A coesão é a articulação, encadeamento dos elementos linguísticos do texto para a produção de sentidos. Quantas atividades vocês fazem sobre isso, não é, professores? Sobre essa questão de coesão e de coerência, das questões da retomada, da questão de que se vai lá na frente, né, das catafóricas, e que podem também evitar as repetições, mas se elas houverem, elas precisam ter um contexto, né, a repetição, ela nem sempre deve ser recriminada, porque elas podem estar presentes na literatura, na arte, de um modo geral. Então, a ideia de coerência é a realização comunicativa entre interlocutores em uma situação também interativa, né, por meio de um conjunto de fatores cognitivos,
aqueles do que estão dentro dos meus conhecimentos. Eu só faço relações quando eu penso, às vezes, em textos que eu relaciono com outros já escritos, né? Se eu tiver nessa leitura, se eu tiver conhecimento pensando nesses fatores cognitivos, interacionais, situacionais e socioculturais. Os textos podem ser incoerentes se não houver produção de sentido, ou seja, se não conseguir estabelecer uma situação comunicativa. Veja um exemplo, às vezes, muito prático, alguns textos médicos voltados à área da medicina, que muitas vezes há muitos jargões, né, específicos daquela área de ciências, que se eu não tiver esse conhecimento lexical, se eu não conhecer esse vocabulário, eu preciso pesquisar para poder entender. Às vezes, as bulas de remédios, né, quando nós vamos ler a receita, né, do remédio, você lê, você não consegue compreender muitas coisas que você precisa pedir ajuda, às vezes, ao próprio médico para que ele traduza, né, em outras palavras. Então, o texto pode ser incoerente para você, né? Quando, às vezes, a gente tem a facilidade, o conhecimento, quanto mais eu tiver essa apropriação, né, das palavras, mais eu compreendo os textos que eu leio ou que eu escrevo, né? Quando nós pensamos também na ideia do currículo, né, do currículo paulista, é interessante perceber que o currículo também se preocupa com essa questão do letramento, né, associado aí a práticas de produção textual. Então, é sempre fundamental pensar, isso está no currículo paulista, tá? A rede de ensino orienta para que se garanta, não somente nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, mas também ao longo de toda a educação básica, o desenvolvimento de habilidades de leitura e de escrita e o envolvimento em práticas diversificadas do letramento. O letramento e o multiletramento garantem a participação dos estudantes nas práticas sociais mediadas pela leitura e pela escrita para a produção de textos envolvendo linguagens verbal, não verbal, multimodal, de variados gêneros textuais em diferentes esferas da atividade humana. Então, entram também os multissemióticos, os digitais, né, cada vez mais evoluindo, né, porque a língua evolui, nós também precisamos correr atrás disso, né, também da questão da evolução da prática, daquilo que a gente precisou aprender durante todo esse período de pandemia, de correr atrás de como usar mais a tecnologia. Então, alguns professores já dominavam, outros precisavam aprender, e o quanto a gente cresce, né, com esses aprendizados. E então, pensando nesse formato que nós idealizamos para essa série deste primeiro bimestre de formações, nós pensamos em sempre ter como eixo esse componente da língua portuguesa, né, esses eixos do componente língua portuguesa, pensando na linguagem como uma prática social. Então, na formação anterior, nós falamos sobre leitura, sobre as estratégias de leitura, e hoje nós estamos falando de produção de textos, né, e também sobre a questão das práticas de textos. Quanto mais os estudantes tiverem, maior será a possibilidade deles avançarem nos conhecimentos cognitivos dele. Na próxima, nós vamos falar sobre análise linguística e, por último, no 4º bimestre, será sobre a oralidade também. Então, estamos agora entrando no nosso segundo momento, né? E aí estamos aí pensando nessa questão do letramento, na concepção de escrita, do sequência de atividades 2, do aprender sempre. E aí, sempre fazendo aqui um breve resuminho do que nós vamos ver, nós vamos observar os objetos de conhecimento da sequência de atividades 2 de cada série, né? Nós temos aqui 3, primeiro, segundo e terceira séries, então, o professor, na formação de anos séries, ele vai se preocupar com o objeto de conhecimento da série dele, né? Aqui eu vou abordar um panorama para que vocês possam entender a relevância de se estabelecer esse panorama, né? Depois nós vamos conhecer as habilidades essenciais da sequência de atividades 2 de cada série, então conhecer também essas habilidades aqui, meio que rapidamente, mas nos anos séries, na formação lá, vocês vão ter a específica da primeira, da segunda, da terceira série. Planejar, então, essa produção textual, analisar a sequência de atividades 2 de primeira série, no caso, né, que eu escolhi aqui a primeira série,
tendo como tema central letramento com enfoque em práticas de escrita, e vamos sistematizar essa análise. Olhando aqui para esse quadro, né, que pode ser um mapa mental, talvez não tão bem feito, mas a primeira série, ela tem aí como foco central a relação entre textos, tá? Então, esta é o objeto de conhecimento que é tratado na primeira série. Na segunda, já temos as práticas de linguagem, e na terceira, a prática de escrita. Percebam que quando eu me aprofundo, né, no quais são os textos que são tratados aqui na primeira série, na segunda e na terceira, eu vou percebendo, né, a evolução que se deve dar às produções, tanto de leitura quanto de escrita. Então, é interessante que o professor olhe para esse material de apoio, mesmo que ele só lecione para a primeira série, mas que ele saiba o que será pedido na segunda ou na terceira, né? Ou se eu só leciono na terceira, se eu souber aquilo que está sendo colocado como habilidades essenciais necessárias para a aprendizagem dos estudantes, potencializam as minhas práticas. Então, é interessante que vocês tenham esse olhar global, né, de um todo, porque essa ideia de fragmentação do ensino já não cabe mais, né? Então, o que Edgar Morin fala sempre, né? Nós temos que ensinar para o enfrentamento, para a ideia do todo, né? Dentro dessa ideia da complexidade, pensando que só fragmentar, parece que as coisas ficam pela metade, né? Então, mostrar como um todo fica interessante. A habilidade da primeira série, que será tratada aqui como também uma das nossas aulas que escolhemos, é inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de aprender múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas, e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. Na segunda série, nós temos também aqui a habilidade essencial a analisar em textos de diferentes gêneros marcas que expressam a posição do enunciador frente àquilo que é dito, uso de diferentes modalidades epistêmica, deôntica e apreciativa, e de diferentes recursos gramaticais que operam como modalizadores, verbos modais, tempos e modos verbais, expressões modais, adjetivos, locuções ou orações adjetivas, advérbios, locuções ou orações adverbiais, entonação, uso de estratégias de impessoalização, uso de terceira pessoa e de voz passiva, com vistas ao incremento da compreensão e da criticidade e ao manejo adequado desses elementos nos textos produzidos, considerando o contexto de produção. Veja, enquanto no primeiro o foco está muito mais nas artes, né, na literatura, neste a gente percebe que a marca, né, está dentro da questão argumentativa. Então, todos os gêneros textuais que denotam essa ideia da argumentação, do posicionamento crítico, que estabelece ali pelos modalizadores, né, a correspondência com as ideias do autor, o posicionamento que o autor tenha acerca de algum tema polêmico. Então, tudo isso é muito importante, eu já ter essa inferência, né, daquilo que vai ser tratado. Por isso que olhar essas habilidades, olhar os objetos de conhecimento são de suma relevância para que possamos, então, pensar nas nossas práticas, naquilo que nós vamos falar para os nossos estudantes. Na terceira série, é utilizar procedimentos iniciais para a elaboração do texto, estabelecer o tema, pesquisar ideias e dados, planejar a estrutura, formular projeto de texto, né? Então, a abrangência aqui está nessa questão das pesquisas, né, muito importante, coletas de dados, planejamentos, observar projetos, né, de texto, de projetos vinculados a práticas sociais também, né, é muito importante. Então, estamos aqui pensando na aula, da primeira série, é a aula 6, chamada Mãos ao Texto. Como eu acabei de ler, né, a sequência, aqui, a habilidade essencial, eu vou ler aqui o objetivo, né, desta aula, que é planejar um texto, gênero, artigo de opinião.
né? Foi aquilo que nós falamos, né? Então, estamos aqui pensando nessa questão. Então, essa é a aula 6, eu acho que aqui tem um probleminha, é da segunda série. Então, os conhecimentos prévios é planejar questões problematizadoras acerca do gênero textual, mensagens, aqui tem coisa errada, depois eu vou tirar, tá bom? Não tem a ver com mensagens instantâneas, não, é apenas a produção. Então, essa ideia aqui de aula 6, mãos ao texto, ele tem aqui como atividade, né, aula 6, vamos produzir um artigo de opinião acerca do seguinte tema: a atuação das mulheres na sociedade atual. Para tanto, se for possível, consulte artigos disponibilizados na internet, a fim de obter informações e dados que o auxiliem na defesa de seu ponto de vista. Nessa produção, faça uso dos modalizadores, a fim de ampliar o poder de persuasão de seu texto. Que espaços foram conquistados pela mulher na sociedade atual? Ainda há desigualdades e por quê? Então, todas essas orientações estão na atividade 1 desta aula, né? Estamos falando, então, de algumas questões que estão voltadas à produção de um artigo de opinião e a problematização que o professor pode, né, ali deixar para que os estudantes falem, verbalizem, que espaços foram conquistados pela mulher na sociedade atual. Ainda há desigualdades e por quê? Para que o estudante possa planejar, ele vai pensar no texto argumentativo, artigo de opinião, na tema, então ele vai conhecer a estrutura composicional, né, do artigo, pensando na ideia de introdução, desenvolvimentos e conclusão. O tema, ele já está aqui tendo, né, como uma orientação, que são a atuação das mulheres na sociedade atual, o suporte onde eles podem encontrar estes tipos de textos argumentativos, né, artigo de opinião, jornais, revistas, impressas ou digitais, de cunho jornalístico, a linguagem verbal, formal, uso de modalizadores também é de suma importância. Como eu disse para vocês, né, essa aula, ela vai ser mais aprofundada no ano série que vocês estão ali tratando, né, no caso do vídeo, onde tem a questão da aula específica, onde o seu formador do ano dos anos, né, da série, ele vai apresentar ali os conteúdos mais aprofundados. Então, a gente tem, para chegar nessa ideia de planejar, a gente pensou nos objetos do conhecimento, né, que são a questão dos efeitos de sentido, a questão da réplica, posicionamento responsável em relação a temas, as marcas linguísticas que expressam a posição de enunciação, os modalizadores que são considerados dentro da questão do texto, né, que podem indicar a opinião clara do autor, ou apenas explícitas ou implícitas, né. Então, a gente teve na aula 1, dessa questão aqui, dessa sequência de atividade 2, nós tivemos a construção dos sentidos abordando a reportagem. Depois, o objeto aqui da aula 2 é reconhecer os efeitos de sentido de marcas linguísticas, também que estão colocadas em um texto de cunho jornalístico. Na aula 3, abordamos também efeitos de sentido pelas escolhas gramaticais. Na aula 4, nós falamos e aprofundamos na ideia de modalizadores, discursos discursivos dentro de um artigo de opinião, e na quinta aula houve a sistematização dos modalizadores para que eles pudessem, na aula 6, então todo esse percurso permitiu que os estudantes entendessem, né, o que seriam essa ideia de argumentação, dos usos dos recursos linguísticos para argumentar, os tipos de argumentação necessárias para a defesa ou um posicionamento de um ponto de vista. Então, para que eles pudessem planejar, essa aula também é uma prévia de uma produção já que será discutida e será planejada e será efetivada nas aulas seguintes, na aula 7, tendo a revisão, e na aula 8, a socialização desses trabalhos também, né? Então, aqui nós estamos abrindo o nosso terceiro momento, onde vamos falar sobre a sugestão de atividade que é dada aqui como metodologia. Essa metodologia, ela precisa ser observada, e até mesmo no próprio currículo, né, já fala sobre essa metodologia que eu apresento para vocês, como Design Thinking,
O design thinking, ele nasce assim nessa ideia de design. O próprio currículo paulista, ele indica que, em consonância com a BNCC, que havia um grupo em Nova York, pensando, desculpa, em Londres, um grupo Nova Londres, por isso que ele é chamado GNL, né? É um grupo de Nova York, tá? Que expande essa concepção sobre prática de letramento na escola para dar conta de uma multiplicidade de discursos que existem na sociedade moderna. Então, mudando o foco para a diversidade cultural e linguística, esse grupo pensou, né, nessa pluralidade e nessa ideia de globalização dos textos que estão aí presentes no nosso mundo, né? Então, é necessário dar conta dessas novas práticas e de letramento. Então, essas tecnologias multimediáticas, elas vão possibilitar o acesso a um número cada vez maior de textos que circulam no ambiente digital. E, para isso, eles criaram uma pedagogia do multiletramento em que se designa a palavra designer, dizendo como essa ideia, né, de que podemos potencializar a construção criativa, né, porque designer de ambientes, designer, a gente verifica isso muitas vezes sendo usado, né, que pode ser um redesenhar, um recriar. Então, eles dizem assim: somos herdeiros de padrões e de significados já convencionados, e, ao mesmo tempo, somos designers ativos de significados. E, como designers de significados, somos designers de futuros sociais, de locais de trabalho, de cidadania e da comunidade. Então, pensando nessa ideia de que não há um retrocesso, né, no avanço das práticas em sala de aula, e que nem sempre necessariamente precisem da tecnologia, porque esta prática pode ser desenvolvida, sim, em sala de aula, porque ela nasce, esse design, né, thinking, ele nasce, inclusive, numas propostas de soluções de guerras, né, quando os estrategistas formulam e apresentam essa imagem que mostra, né, que esses post-its são colocados e não precisaram aqui exatamente do uso da tecnologia. Então, quando a gente assiste aqueles filmes antigos, onde tem aqueles mapas estratégicos, né, onde ali os generais vão colocando as questões sobre como vão ali tratar a guerra, então é importante a gente pensar que isso foi num crescente, passaram por empresas e chegaram na escola, né? Chegou na escola essa metodologia. Então, nesse terceiro momento, a gente vai apresentar esse design thinking, pensando nessa ideia, né, de pensamento, que é o thinking, né, e o design tem muitas traduções para o design, né? É uma forma inovadora que propicia refletir e elaborar problemas com foco nas resoluções a partir de um pensamento centrado em pessoas. Na escola, é uma metodologia muito usada para desenvolver projetos da educação básica, propicia o pensamento colaborativo e o desenvolvimento da empatia, características necessárias na formação e no desenvolvimento do estudante. Os objetivos para um projeto: incentivar a autonomia, a criticidade e a criatividade em produções textuais a serem realizadas pelos estudantes, possibilitar que estudantes assumam a autoria de seus próprios textos na construção de variados gêneros textuais por meio de pesquisas, posicionamentos críticos e criação em busca de soluções. Desenvolver práticas de escrita significativas que extrapolem os muros da escola e contribuam para as práticas que diminuam problemas no entorno e no cotidiano. Então, quando a escrita ela faz sentido para o estudante, possivelmente ele terá mais prazer em desenvolver essas atividades, né? A duração proposta para esse projeto é em torno de 10 horas. Para eu organizar, eu preciso pensar no tempo, né? No tempo também, fazer um cronograma, mas pensar no tema. Eu aqui sugeri campanha para coleta seletiva. Produção textual, qual seria uma produção textual? Produção de cartazes, por exemplo. Algumas perguntas disparadoras que ajudariam. Qual é o objetivo da elaboração dos cartazes? O que vocês sabem sobre coleta seletiva? Uma campanha de coleta seletiva melhoraria
os problemas com as enchentes, por exemplo, nós estamos vendo muito isso nesse momento, né? Em quais outros suportes ou veículos de comunicação a campanha poderia circular? Que tipo de mensagem seria interessante? As de humor, sensacionalistas ou formais, haverá grupos que gostaria de fazer cartazes mais humorados, né? Usando, às vezes, até algumas charges, e ali que possam, de forma criativa e crítica, né, fazer ali um pedido, né, ou então movimentar essa ideia de melhorar as condições. Os sensacionalistas talvez mostrem mais as tragédias em decorrência das enchentes, e aquela ideia do mais formal, um texto mais distante, né, distanciado às vezes. Quais recursos linguísticos e multissemióticos poderiam ser usados para a elaboração desses cartazes? De que maneira vocês gostariam de socializar essas produções? Aí, pensando nessa trilha do design, existem várias nomenclaturas para esse processo, mas aqui nós colocamos, baseado no livro do Bastos, que está na nossa referência, como descoberta. É o momento de definir e compreender o problema, desafio. A interpretação é buscar soluções, e a partir dessas soluções, implementar um sistema de chuvas de ideias, por exemplo, para chegar a uma ideação. Então, às vezes, há recursos, né, que o professor pode utilizar, como alguns aplicativos, né, onde você pode, tem aqueles post-its, né, que são escritos ali, e os alunos vão jogando as ideias, e pode até ser projetadas, às vezes, na tela, se houver a possibilidade de celulares na sala e de ser projetados numa tela, tendo a internet, né, para que possa fazer tudo isso. Se não, nós vamos usar os recursos tradicionais dos nossos post-its em papel, que podem ser colados, né, no painel, e ali serem colocados pelos estudantes, que também não perde a sua qualidade, né? Pensando na experimentação, na que é difícil, prototipação, que são os protótipos, né? É como se o produto já estivesse meio pronto, mas vamos fazer o teste para ver se está tudo bem. Então, o primeiro teste pode ser feito na sala de aula, para ver se está bem, assim, organizado o meu cartaz, né? A evolução, a ação já é a concretização. Como é que nós vamos, então, socializar esse problema que foi delimitado e foi construído? Então, o que é a descoberta naquela trilha? É o momento da identificação de um problema ou do desafio proposto. Os estudantes debatem acerca de temas selecionados, trocam experiências a respeito do assunto, ou se preparam para as pesquisas, sempre por meio de roteiros, orientações, mediação do professor. Interpretação é o momento de pesquisar em materiais impressos, digitais e de campo, entrevistas na escola, da comunidade, na comunidade, com personalidades da própria comunidade, ou convidadas, que a gente perceba que é necessário uma autoridade ali para ser entrevistada, bem como coletar esses dados relevantes para o projeto, juntar tudo isso e aí, então, elaborar o nosso projeto. Então, quando nós pensamos nisso, acho que aqui se repete, deixa eu ver se já teve esse probleminha. Não, descoberta, não. Aí teve a ideia da ideação. A ideação é o espaço de fala e de escuta, é o momento em que o estudante está, né, ali propenso a falar e discutir com o professor e seus pares. Os estudantes apontam ideias e proposições, por isso que eu falei das chuvas de palavras, né, de solução para a temática apresentada, orientar para que não haja julgamentos, né, nem ideias preconceituosas, que devem ser respeitadas as opiniões que ali são colocadas, que possam gerar certa polêmica. A experimentação ou a prototipagem refere-se ao momento da criação do produto artesanal, produto final, e desenvolvimento das possibilidades de que as ideias debatidas sejam concretizadas. Escolher as formas de apresentação, se serão esquemas, banners, cartazes, encenações, vídeos, entre outros. A evolução à ação corresponde à ideia dos grupos exporem essas soluções a partir das escolhas dos temas que foram selecionados por eles, em questões que podem incomodar ou afligir tanto os estudantes quanto os moradores da redondeza, bem como no próprio ambiente escolar. Então, todos esses temas envolvidos.
Quando nós pensamos na organização da sala de aula, nós temos que pensar, primeiro, em pequenos grupos, né, talvez até 4 estudantes, dispor as carteiras inicialmente para um debate, uma conversa em formato de U ou semicírculo, né, por exemplo, para depois cada um ir para os seus grupos, verificar se há equipamentos de projeções, tecnologias, tecnológicos, né, e materiais necessários para a produção de cartazes, se for no material físico impresso, criação de espaços de conversa, onde se possa discutir com os estudantes que os desafios propostos na metodologia ativa do Design Thinking têm por finalidade propiciar um processo criativo para o enfrentamento de desafios, problemas que poderão ajudá-los a refletir acerca das escolhas tomadas no cotidiano deles. Definir também com os estudantes os temas relevantes para a escola ou comunidade, né, para chegar a um artefato cultural, o seu produto final. Orientar quanto às pesquisas a serem realizadas sobre a temática, sempre pensando nas referências, sendo orientadas, dirigidas pelo professor por meio de roteiros. Quando pensamos em avaliação, nós temos que pensar nas diferentes formas de avaliar, e para Bastos não se deve esquecer das avaliações diagnóstica, formativa e somativa, mas precisamos observar o respeito pelo prazo e a conclusão das etapas, verificar o compromisso com as pesquisas e coletas de dados, né? Analisar o protótipo final com a criação de plataformas coletivas de conhecimento, proposição de soluções com clareza, coerência e objetividade, analisar a criatividade na proposição da socialização dos trabalhos, incentivar a autoavaliação entre os pares. Bom, essa foi a nossa proposta, né, para a ideia de uma metodologia ativa. Fica aqui uma sugestão e discussão para que vocês possam fazer, e aqui para o desdobramento, né, dos desdobramentos para a ATPC, vamos pensar na primeira etapa, reunir-se com seus pares para discutir as sugestões apresentadas nessa formação, refletir de que maneira os conceitos relativos ao letramento e à escrita pode contribuir para o planejamento da sequência atividade 2. Na segunda etapa, vamos selecionar as aulas da SA2 que atendam às habilidades necessárias para serem retomadas com seus estudantes, analisar a possibilidade de uso da metodologia Design Thinking poder ser usado, né, nas suas aulas, articular-se com os processos de escrita de maneira interativa, de modo a colocar os estudantes como centro da aprendizagem. Numa terceira etapa, nós temos que elaborar o planejamento na TPC, observando se as sugestões acerca do trabalho com habilidades essenciais e seus objetos de conhecimento possibilitam fortalecer a transversalidade da escrita, sempre promovendo a interação e a integração entre estudantes e professores e vice-versa. Então, professores, estamos aqui já encaminhando para a finalização dessa nossa formação, na esperança, assim, de ter contribuído com vocês nas ideias, nas formas que vocês podem aí, então, tratar com o material Aprender Sempre, que não é um fim em si mesmo, mas sim também como um auxílio, um instrumento de auxílio, né, porque existem outros materiais, e aí, então, fizemos hoje aqui, no nosso encontro, apresentamos concepções teóricas relativas ao tema central, tendo como enfoque a prática de escrita, nós discutimos o problema central do letramento, tendo aí essa ideia de uma análise muito breve, né, da sequência de atividades do primeiro semestre, fizemos uma proposta de metodologia ativa com enfoque no planejamento da gestão em sala de aula a ser desenvolvido na TPC da escola. Aqui nós pedimos que vocês avaliem o nosso trabalho, que é muito importante também, essa avaliação, tá bom? Aqui as referências para que elas fiquem também aqui no nosso vídeo e vocês possam, talvez, aprofundar. E sei também que esse material já deve ficar disponível para vocês em outro formato, né? Talvez no impresso. E aqui, então, professores, eu vou me despedindo neste momento
e teremos em breve, né, um novo encontro, onde iremos falar sobre a análise linguística e semiótica, tá bom? Agradecendo aqui aos intérpretes de Libra, que sempre contribuem para esse belo trabalho que eles realizam, a toda essa equipe também que tem nos auxiliado para que essas gravações sejam efetivadas. Então, até breve.